chegando. O tema hoje, né, que a gente propõe para a nossa live é sobre a positividade. Algumas pessoas, em momentos de desafios, em momentos que estão diante de algum tipo de problema, sempre tem aquela dificuldade, né? Como manter a positividade? Ó, o professor acredito que vai voltar, ele está com um probleminha lá de conexão, em função de chuva forte que está acontecendo, mas logo, logo estabiliza, se Deus quiser. Cheguei. Aí, chegou. Se apresente então, professor. Primeiro, agradecer o convite da Ana Nascimento para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês, especialmente sobre um assunto tão caro a todos nós, que é a positividade, que é acreditar, que é pensar e agir de forma positiva. Para os amigos aí que ainda não me conhecem, sou o professor Zé Luiz, sou de Frutal, Minas Gerais, mais precisamente a minha residência é no distrito, pequeno distrito de Aparecida de Minas. Daqui eu saio para o mundo como consultor, como professor. Fui secretário de Educação, como você falou, por 12 anos em Frutal. Sou marido da Vânia, pai do Alexandre, da Maria Clara. E acredito muito como palestrante, como escritor, como programas de rádio. Tenho uma atuação vasta, tanto na educação quanto em outras áreas da comunicação humana. E o que me preenche na vida, como eu sempre disse, é o fato de ser um homem simples, um professor nato, inundado de bons sentimentos. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui, graças a Deus, está caindo uma chuva maravilhosa para nos trazer muitas bênçãos, né? E uma frase que eu disse um dia e acharam muito estranho, que a minha vida seja cercada de nuvens negras, posto que nuvem branca não chove. Nuvem negra é sinal de crescimento, é de vicejar a flor, de fazer brotar a vida. Esse sou eu. Muito prazer a todos. Que coisa boa. Seja bem-vindo, professor, viu? Muito feliz pela sua participação. Já há um tempo acompanho, né, também o trabalho que você faz aí, sei o quanto você tem como principal intenção, né, promover mudanças para o bem na vida das pessoas e contribuir para isso, né? Acho que essa, na verdade, é uma intenção de todo aquele que se preocupa com o outro, né? Que quer ver o outro bem. É a Então, fico famosa muito empatia, feliz. né? Exatamente, né? Na minha formação, dentro da programação neurolinguística, eu falo que a gente leva isso um pouquinho adiante. A gente fala que é o rapport, né? Que na verdade é aquela sintonia fina, o extremo, realmente uma conexão com o outro, né? E é muito bom quando a gente encontra pessoas que estão abertas a isso, né? Tem uma frase que eu li esses dias e que eu gostei muito, me chamou muita atenção, que ela diz, né, que tudo aquilo que a mente humana é capaz de pensar e de criar, ela é capaz de realizar. Muito bom. E essa frase, ela para mim, ela é muito verdadeira, porque eu acredito muito em tudo que o ser humano busca. Eu acho que tudo que nós alcançamos até hoje, tudo que a gente construiu, foi porque um dia alguém acreditou que aquilo era possível, foi atrás, foi persistente e fez. Exatamente. Então, uma das coisas que eu falo que eu acredito e eu confio é na capacidade do ser humano, né? Na condição que o ser humano tem de criar realmente algo que seja positivo, tanto para a vida dele como de todos os que estão em torno. Né? E ao propor esse tema, né, de positividade que nós estamos trazendo hoje, é exatamente em função da gente saber que hoje, diante de desafios, diante de situações que colocam as pessoas, né, numa condição de estarem enfrentando um obstáculo, um problema, muitas pessoas às vezes desanimam, né? Muitas pessoas meio que se sentem cansadas, vem aquela sensação de que, poxa, será que eu consigo? Com certeza consegue, né? Com certeza. Antes de qualquer outra coisa, nós somos aqueles que primeiro devemos acreditar no nosso potencial, nos nossos sonhos, em tudo aquilo que a gente busca, né? Então, trazer a positividade nesse momento que nós estamos enfrentando agora, que é um momento de crise, que nós não estávamos preparados, na verdade, né? Ninguém.
Ninguém. Fomos pegos de surpresa com uma condição totalmente adversa, né? E é o momento realmente da gente trazer essa positividade, é o momento de fato da gente fazer com que isso se torne cada vez mais presente, para que a gente possa, inclusive, passar por isso e daqui a pouco olhar para trás e falar: poxa, olha o que a gente conseguiu, olha que legal, olha a superação que nós tivemos. Né? É, Eu acho que isso que é o importante, né? é muito interessante e como Deus é fabuloso, né? As coisas acontecem na ordem certa, na vontade dele. E observando e aqui apreciando e degustando cada palavra que você menciona, porque além de hipnoterapeuta, você nos hipnotiza também na atenção que se desperta, no desejo que a gente tem de ouvi-lo e de aprender com você. Ai, que Eu me, bom! Isso é dom eu de me, professor. é por aí. E eu espanto com a familiaridade da linha de pensamento, daquilo que você diz que vem ao encontro do que eu realmente acredito. E que nós somos donos do nosso pensamento, da nossa forma de agir, e nós podemos escolher e doutrinar nossa mente de maneira que ela possa realmente seguir de uma forma que nós possamos crescer, pensar na positividade. E você mencionou uma coisa que eu acredito demais também, é que as grandes transformações nasceram da ideia de um louco, de um lunático, de alguém que pensou à frente de tudo e de todos e propôs aquela ideia que acredito que a maior parte delas, a princípio, chocou, causou impacto, susto, espanto, e logo, logo, alguns foram se encantando com a proposta, com a ideia, e pequenos grupos foram se formando, e aquilo que nasceu na cabeça de apenas um sonhador, às vezes hoje transforma a vida da humanidade. Então, olha a capacidade extraordinária do ser humano, o caráter que a pessoa carrega de poder transformar a vida, como você disse, de si mesmo e também de todos que estão no seu entorno. Então, cada pessoa, na sua simplicidade, na sua imaginária pequenez, que ninguém é pequeno, né? Imagina um rio, que é um rio soberano, maravilhoso, e que ele vai permeando e driblando assim, as condições do relevo, às vezes difíceis, até que ele vá cumprir o seu destino, que é chegar no mar. Enquanto o rio poderoso, que abastece a vida de tanta gente, ele é o tal. Quando ele chega no mar, ele se torna o mar. Ele se torna apenas águas misturadas ao mar. E o rio, naquele primeiro momento do encontro das suas águas com o mar, fica triste. E ao ficar triste, ele passa aquele tempo que a gente tem do luto, né, natural. Logo, logo ele percebe: opa, por que essa tristeza? Eu deixei de ser rio para me tornar oceano. Então, você pode ser o oceano. Você, na sua condição pequena que você, de repente, encontra e acha que é, não é não. Você pode fazer muita coisa. É importante pensar na positividade, no pensar positivo, mas também no agir positivo. Com certeza. Inclusive, as coisas que você não deve fazer para não conflitar com a sua positividade. Algumas coisas que eu vou tratar daqui a pouco com vocês, sobre a questão do que seria perda de tempo. Porque o tempo, ele é maravilhoso, é a vida que passa. O tempo é a história. O tempo é a própria existência do universo, de tudo que há, né, de tudo que Deus criou. Então, o tempo é o próprio Deus. E nessa perspectiva, o tempo pode ser o nosso amigo, se eu souber usar e usufruir desse tempo. Mas também pode ser o nosso algoz, quando a gente permite que as coisas atropelem e nada faz para que as coisas aconteçam de fato. Então, como que a gente usa esse tempo, né? Isso. Exatamente. Na verdade, o que eu tenho feito com o meu tempo? Essa foi uma das reflexões, aproveitando, né, que você tocou nesse ponto, professor, essa foi uma das reflexões que outro dia eu fiz logo depois que eu tinha feito uma atividade física, e eu pensando, né, algumas pessoas estão muito preocupadas nesse momento com as notícias que chegam, muitas estão ligadas nos números que são apresentados, ficam o tempo inteiro buscando informações nesse sentido. Até alguns dias atrás, nós não tínhamos tempo para praticamente nada, né? Era uma corrida contra o tempo durante o nosso dia para dar conta de, ao final, falar: poxa, eu consegui cumprir aquilo que eu precisava hoje, ou pelo menos um pouco disso, e um pouco ficou para amanhã, né? E uma das coisas que as pessoas mais falavam: ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas... E agora nós temos tempo de sobra.
E o que você está fazendo desse tempo? O que nós estamos fazendo desse tempo? Né? Você está preocupado em fixar o seu olhar exatamente naquilo que está chegando de notícias, de informações que nem sempre são verídicas, porque a gente sabe que tem também aquelas pessoas que acabam se aproveitando da situação para fazer um certo caos, instalar um certo caos, né? Você está fixando o seu tempo, a sua atenção nisso, ou você está usando esse tempo para produzir positivamente? Né? Porque É quanta verdade. coisa a gente pode fazer nesse tempo agora que está a nosso favor, né? Esses dias eu vi um depoimento de uma mãe num noticiário dizendo o quanto para ela esse momento está sendo importante, porque ela descobriu um filho que ela não conhecia. Né? Ela e o filho agora sentam, conversam, dialogam, trocam ideias, coisas que não acontecia até uns dias atrás. Então, algumas pessoas estão vendo esse momento como um momento muito desafiador, um grande problema. Eu concordo que ele é desafiador, sim. Eu concordo que nós estamos diante de uma situação com a qual não estávamos acostumados, né? Mas eu acredito que o que a gente tem de positivo por trás de tudo isso também é muito grande. São grandes aprendizados. É verdade. E é interessante você mencionar a questão do tempo, que muitas vezes as pessoas ficam achando que a vida é eterna, né? Então cabe a mim ficar adiando, prolongando uma decisão que eu preciso tomar, qualquer coisa do seu cotidiano. O 2020 eu vou me matricular e fazer uma faculdade, alguém que porventura não tem um curso superior. Aí chega 2020, não, esse ano está difícil, e aí inventa mil situações contrárias que justifiquem a sua omissão e a sua negação daquilo que ele poderia realizar. Isso tem um nome, né? Você conhece bem, que é procrastinação. É, por, Procrastinação. é ficar postergando as coisas, jogando para frente, e sempre esse futuro nunca chega. As coisas sempre, o ano que vem eu paro de fumar, o ano que vem eu começo a fazer atividade física, o ano que vem eu vou tirar uma carta de motorista, o ano que vem eu Na volto a segunda-feira eu estudar. começo a dieta, né? E assim vai. E aí a segunda chega, mas não falei qual segunda que é a próxima, é do mês que vem, né? E assim vai, jogando para frente, é uma decisão que pode repercutir coisas extremamente positivas na sua vida. Então nós precisamos tomar ciência de que quanto mais a gente prolongar essa decisão importante que vai fazer bem para a minha vida, é pior. Porque o tempo, como nós dissemos agora mesmo, ele vai se esvaindo por entre os dedos, vai indo embora, vai passando. A vida vai escapando por entre os dedos e vai chegando mais perto do fim. Eu, por exemplo, já no alto dos meus 52 anos, eu tenho plena consciência que eu estou no segundo tempo da vida. Já não vou viver 120 anos, vou viver no máximo, se Deus assim permitir, que está acontecendo, muita gente chegando aos 100 anos, né? Não sei se será Com possível. certeza, se Deus quiser. Eu tenho Tomara que não. esperança, viu, professor? Quero chegar bem, mas tenho esperança. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Se a gente Claro. abusar e não se cuidar, é bem provável que não cheguemos, né? Mas se a gente aproveitar bem o nosso tempo, o tempo é tal qual um vaso que você tem bonito na sua casa. Imagina um vaso transparente que você consiga observar as coisas que você coloca dentro dele, um vaso grande. Aí você enche de pedras grandes. Aí acabou. Não cabe mais nada. É o seu tempo. Aí você fala, não, mas cabe uns pedregulhos que eu tenho ali, umas pedrinhas menores. Vai lá e põe as pedras, dá uma sacolejada, e as pedras se encaixam. Coube. Aí você pensa, não cabe mais nada. Aí você vai lá e pega um pouquinho de areia grossa dessa do rio, e joga lá dentro, dá uma balançadinha, encaixou, mas há 5 litros de areia. Aí, não cabe mais nada. Você vai lá e pega mais 3 litros d'água e coloca lá dentro e coube. Então, se você organizar a sua vida de maneira consistente, responsável e com equilíbrio, você consegue realizar muita coisa. Claro que tem momentos que você vai ter que priorizar algumas coisas na sua vida. Caso contrário, as pessoas que você ama vão te ter pelas metades, pelas beiradas, pelos cantos, porque você não vai ter muito tempo para poder dedicá-las. Então, você tem que também priorizar aquilo que você quer, né?
Eu acho bonito as pessoas que vão para os países em busca de um futuro melhor, mas ao mesmo tempo, será que vale a pena ficar 1 ano, 2 anos longe de um filho de 1 ano, 2 anos também? E quando você chega, a sua criança já aprendeu a falar, já aprendeu a andar, e não tem nada de você ali. Né? Olha a coisa preciosa que você perdeu, que foi essa fase tão linda da vida do seu filho, e você não estava ali junto. Tem dinheiro que paga isso? Então é importante também refletir e priorizar algumas coisas. Aquilo que, de Na fato... verdade, as coisas acontecem no tempo presente, né, professor? Isso, Então, é assim, agora. é usar esse tempo quando você cita essa questão, né, do vaso em que eu vou colocando as pedras, e eu coloco os pedregulhos, a areia. Olha o quanto a gente pode agregar a esse tempo, trazendo a ele coisas que são positivas, que vão contribuir para o nosso crescimento, para o crescimento do outro, para aquelas pessoas que estão conosco, que convivem conosco, né? E isso tudo acontece no momento presente. Né? É, Alguém disse aqui, né, que o tempo é aquele momento em que eu me dou àquela outra pessoa e ela faz o mesmo por mim e ponto. Porque realmente é aquele momento presente, é o aqui e o agora. Há pouco tempo aqui, começamos a live, já é passado. Né? Aquela música que começou ali, né? Por que eu escolhi ela para iniciar a live de hoje? Né? Quando ele fala que ele acredita, né, num futuro melhor, de gente fina, elegante e sincera. Eu também acredito, mas eu quero que esse momento seja agora. Né? E o agora, na verdade, a gente constrói hoje, a gente constrói com os nossos pensamentos, com as nossas ações, né? Com tudo aquilo que, de fato, a gente tem para agregar a vida e torná-la mais leve. Né? O fato de tornar isso tudo mais leve, algumas pessoas olham para situações com um olhar muito pesado. Esses dias, uma pessoa comentando comigo, né, que ela não conseguia identificar na vida dela um momento feliz. Falei, mas como, né? E fui entender. Ela estava muito presa ao que ela vê do que vem externamente, da vida do outro para ela, através das redes sociais e tudo. E ela fala, poxa, mas fulano é tão feliz e eu não. Então, as pessoas estão muito preocupadas em, às vezes, passar uma imagem que nem sempre é a real. Né? Ali no Facebook, aqui no Instagram ou qualquer outra rede social, claro que nós vamos registrar ali os momentos que são momentos bons, mas todo claro, mundo claro. também passa por desafios, todo mundo também enfrenta dificuldades, né? Existem situações na vida da gente que elas independem da nossa vontade, É isso né? mesmo. Não está nas nossas mãos decidir se elas vão acontecer ou não. Agora está nas nossas mãos decidir qual é o olhar que eu vou ter disso que está acontecendo. E para isso, Como, né, que eu vou interpretar isso e trazer para dentro. é, e para isso a gente precisa definir prioridades. O que eu quero, estabelecer as metas, onde eu quero chegar, se eu tenho condições também de chegar até lá, que é muito bonito você falar, não, um dia eu quero ser médico, um estudante, quero fazer medicina. Mas e aí, como é que tem sido o seu desempenho escolar? Você tem estudado muito? Ah, não, nem pega em caderno. Aí fica difícil, você não vai chegar lá. Estabelecer metas, foco, objetivo, ter responsabilidade e compromisso com a meta que você estabeleceu para sua vida. Caso contrário, vai ser sonho vazio. Viver um sonho e não lutar pelo sonho, pela realização do sonho, é ilusão. Aí já não é nem sonho. É apenas alguma coisa fatídica que passou por ali, um dia invadiu sua mente, mas simplesmente fugiu, né? Escapou. É E lembrar que dessa forma, aquilo que a gente quer construir precisa de um esforço, né? Disney tem uma frase fantástica, né? Quando ele fala que se você pode sonhar, você pode fazer, você pode realizar. Realmente, né? Eu acredito que todo sonho é possível, todo sonho. Só que para isso é preciso ter estratégias, é preciso, né, ter um comprometimento com aquilo que a gente quer. Vai exigir esforço, sim, né? Dedicação. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão de coisas que seriam momentaneamente prazerosas para poder fazer aquilo que vai me levar a essa meta que eu estou buscando.
né? Então é isso aí que o senhor falou, essa questão de ter que, perdão, senhor, não, você, Vai. é a questão mesmo de acreditar e realmente querer, né? E isso me faz lembrar de algo, sabe? Me faz lembrar de uma questão que eu acredito que na verdade é aquilo que move qualquer pessoa, é o propósito. Né? Se eu encontro o meu propósito, se eu sei o que me faz levantar da cama todos os dias, né, e viver, aí eu encontro realmente o que vai me mover em direção a esses sonhos, a esses objetivos, essas metas que eu tenho. É interessante, você me fez lembrar de um livro que eu li um dia, chamado Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco que foi preso em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, no campo de Viveu então concentração. concentração. Isso. E lá ele era um médico raquítico, pequenininho, e ele viu ao longo do tempo de permanência dele no campo de concentração, ele viu definharem homens fortes, mulheres fortes, iam morrendo sob o jugo do serviço pesado, da falta de higiene, da condição alimentar precaríssimo. A morte se tornou até banal, ele conta numa parte do livro. Mas o que ele fazia? Se agarrar ao fio de esperança e querer viver, rever a esposa amada dele. E ele escrevia cartas que um dia pensava que poderiam chegar. Até que um dia os aliados vieram, abriram as portas do campo de concentração, e a primeira coisa que ele foi procurar foi a sua amada esposa. Aí ele descobre que ela havia morrido. Mas ela morreu, mas não foi em vão, né? Ela foi a razão da permanência, da luta, da resistência, da resiliência, da motivação para que aquele homem iluminado pudesse viver e depois pudesse contar para nós a história dele. Não parou, ele fez grandes trabalhos após a saída dele, a libertação dele na Segunda Guerra Mundial. Então é isso, encontrar a razão da nossa existência, o propósito, o sentido da nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me deixou aqui? Enquanto eu estou aqui, eu estou respirando, há o ar para que eu possa respirar. É porque alguma coisa ainda tem que ser feita. Até o último dia. Eu costumo explicar para minhas alunas da pedagogia sobre alfabetização e letramento, que é uma das minhas especialidades. E aí eu falo para elas que a alfabetização é o corpo, o letramento é a alma. Você aprende, codifica uma palavra, aprende o significado, e aí a partir da alfabetização, que é a aprendizagem, como se escreve, o significado, você sai dali para a interação social. Você dá vida e sentido àquela palavra. Aí é o letramento e a informação. E isso acontece até o último dia de nossas vidas. Nós aprendemos, alfabetizamos e encontramos sentido até o último dia que nós vivemos, né? No último dia da nossa vida eu posso estar lá numa cama, no leito do hospital e aprendi uma palavra e para animar as pessoas que estão dando o meu suporte no lado, eu posso falar aquela palavra, inclusive que eu aprendi há pouco. Então nós vamos aprender sempre, crescer sempre, abrir a mente, abrir os olhos, os ouvidos, todos os sentidos para as coisas que o mundo pode nos ofertar e crescer com isso. E crescer pressupõe, Ana, uma coisa que eu acredito que é fundamental no processo de crescimento humano, que é a humildade. Você só cresce quando você sabe que você tem o que melhorar. Você tem arestas a parar. Você é um diamante bruto que tem que ser lapidado. Ah, eu estou pronto e acabado. Parabéns para você. Você é o único, exclusivo nessa vida. É a única pessoa Então a vida conhece. dessa pessoa também acabou, né? Pode morrer, Acabou. porque não tem mais nada para fazer, ué. Vai para o céu, então. Você é tão perfeito, né? Então, Contribui lá agora. Nós somos um processo contínuo de construção, reconstrução, aprendizagem, transformação. E é tão bom aprender a cada dia, né? Eu não sei se eu disse para você na vez passada que nós educamos os filhos para que eles possam, no futuro, nos educar, né? E o quanto meus filhos me educam, né? O quanto eu aprendo com eles. A gente vem de uma formação machista, conservadora, né? Como você disse, aquelas crenças que nos impedem, às vezes, de enxergar além, né? E os filhos conseguem tirar essas vendas. Conseguem fazer com que a gente enxergue além. E eu tenho aprendido muito com eles. Essa abertura por novo, por os desafios que esse mundo moderno te oferece. Uma pessoa com 40 anos, um dia eu ouvi na escola, sem querer fazer crítica para ninguém, mas eu ouvi, eu não quero saber de aprender computador, programa, nem nada, não.
eu já estou quase aposentando, estou com 40 e tantos anos, o que eu vou fazer disso? Meu Deus, imagina se você viver até 90, as transformações que vão acontecer daqui até lá, e você vai ficar alijado a esse processo todo. Não, eu quero mais é aprender. Eu sou um ser analógico, doidinho para ser digital. Eu fico observando isso. Somos dois. Eu fico querendo Somos aprender o dois. tempo todo. E é assim que vale a pena viver. Essa riqueza que é o desafio da aprendizagem, do novo, daquilo que se propõe como uma porta aberta para você conhecer do outro lado. Aí você fica numa zona de conforto, o tempo vai passar, você permanece estagnado e não sai do lugar. Que vida é essa? Vamos ser nuvem negra, vamos chover nessa terra, não é mesmo? E essa questão né, ampliar a zona de conforto, né? Porque na verdade a gente não sai dela, a gente amplia. É um processo que é desconfortável, né? Ele vai incomodar, porque afinal de contas eu estou diante de algo novo. É o ser humano por natureza, quando ele está diante de algo novo, desconhecido, a tendência dele, até por proteção, é recuar e falar, poxa, não vou não, tá bom aqui, né? Mas se a gente não ousar, se não fizer, se não for, e não acreditar, principalmente, como que a gente vai, né? Vamos passar aí 1, 2, 3, 10 anos vivendo o mesmo dia após dia, O medo é sendo um o problema, né? mesmo. O medo é um problema, né? Nós temos assim, condição de a cada dia, né, ser um pouquinho melhor. Aliás, eu acho que não é nem condição, eu acho que isso é algo que deveria ser um comprometimento de cada um com si próprio, né? Hoje eu ser um pouco melhor do que eu fui ontem e amanhã eu conseguir ser um pouco melhor do que eu sou hoje. E aí entra todo esse processo de aprendizado, né, que você falou. Estarmos abertos a receber o novo, né, estarmos ali dispostos a ouvir, principalmente, né, a olhar para o outro, tirando do outro o que ele tem de melhor, porque todo mundo tem algo de bom a oferecer. E nós Isso. podemos aprender com todo mundo, né? Isso é algo que eu falo que é fascinante, né, no ser humano. Se cada um enxergar isso, olha o quanto que a gente pode crescer, né, É. enquanto humanidade, o quanto que o mundo vai ganhar nesse sentido. E às vezes é um simples olhar, né? Uma atenção, uma palavra. Com certeza. É por isso que eu falo, né, professor, assim, o fato de estar diante de situações que representam problemas, momentos de tristeza, desafios, isso nós não escolhemos. As situações chegam e são apresentadas a nós, né? Muitas vezes, como estamos vivendo agora, inesperadamente. Mas qual que vai ser o olhar que eu vou ter disso tudo? É. Eu vou ficar focada, né, naquilo que é a preocupação, naquilo que é o problema, naquilo que... Ou eu vou olhar o que eu posso aprender com tudo isso. É. O coaching, ele traz muito disso pra gente, né? Ao invés de focar no problema, use o problema para olhar através dele. Né? Que é esse aprendizado que o problema traz, que a situação, que é desafio traz pra gente. Quando eu olho através, eu consigo enxergar N caminhos, diversas opções, né? E quando eu foco só no problema, às vezes eu não consigo enxergar nem mesmo uma única saída. É. Então, assim, eu acredito muito quando a gente fala da positividade, que essa positividade depende muito do meu olhar. O como eu enxergo e eu interpreto o que está acontecendo. Né? É vigiar mesmo pensamentos, palavras e ações, como você disse no início, porque às vezes eu falo, né, e eu penso de uma forma, mas na hora de agir eu vou contra isso. Então é estar congruente, né? Haver esse equilíbrio e essa harmonia entre o que eu penso e aquilo que eu faço de fato. E as coisas, quando você é provocado por um desafio, uma situação nova, naturalmente vem um sentimento do medo. Como disse agora mesmo, ele é um problema, mas
desde que você não tenha coragem para suportá-lo e encará-lo e suplantar esse medo e seguir à frente. Porque eu costumo dizer que o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é a covardia. É você não enfrentar o problema de frente. Nós estamos vivendo essa situação atual. Qual vai ser a cura para a doença, para o vírus, para combater a ação do coronavírus? É o próprio vírus, né? O antídoto, a vacina vai ser feita a partir do DNA, dos estudos são feitos dentro do próprio vírus. Os anticorpos serão gerados a partir da própria existência do ser, da unidade lá do vírus. E assim é a vida. Muitas vezes a solução do problema está no próprio problema. Ou muitas vezes não há solução. Aquele problema não tem solução, então já está solucionado. Vira a página e segue adiante. Então há situações, como você disse, que vai acontecer na sua vida que você não tem controle. Eu costumo dizer que o destino, nós não somos donos dele. A gente administra à medida que vai acontecendo algumas coisas que são inevitáveis. Uma pessoa que você perde, que você ama muito. Uma tragédia, um acidente acontece e você perde aquela pessoa. Não tem como trazê-la, resgatar a vida dele e trazer de volta. É impossível. Então, é viver aquela dor, que é inevitável, que nós temos que viver o luto, superar e pela própria pessoa, prosseguir. Né? É o que nós temos que fazer. Como você citou, né, Viktor Frankl, ele mesmo diz, né, eu acho que tem uma das frases dele, eu não me lembro em qual, em que ele escreveu, que ele diz que até mesmo o próprio sofrimento torna-se um sentido para viver. Né? No sentido, quando ele fala isso, não é estar apegado ao sofrimento, ou não é o fato de querer sofrer para poder estar vivo, não é isso. Mas é usar isso para aprender, né, agir e tocar adiante. Tocando em frente. Tocando em frente, é isso mesmo. Sem parar. Agora, algumas coisas que as pessoas, às vezes, Ana, gosta de ocupar seu tempo com práticas e pensamentos que vão só te prejudicar fisicamente, mentalmente, a sua saúde emocional, ela é prejudicada e, em consequência, a sua saúde física. Quando você se prende a alguns vícios, isso é uma trava, uma coisa que vai fazer com que você não consiga avançar. Quando você, ao invés de enfrentar o problema, chegar num determinado espaço e colaborar para que aquele espaço aprimore e as coisas possam andar melhor, não, você fica apontando defeitos, colocando situações negativas e sendo aquele ente que o tempo todo vai representar, tipo, como se fosse um portal até mal visto e mal quisto, muitas vezes, né? Então, viver também lamentando, reclamando o tempo todo, o que isso vai gerar de positividade na sua vida? Você ficar se entregando aos vícios, ou mesmo, então, ficar arranjando desculpas para não assumir alguma coisa na vida. Tem gente que não assume alguma coisa por medo do fracasso. Eu não vou me apresentar para isso se eu perder. Outros por medo do sucesso. Eu não vou me apresentar para isso porque vai acontecer outras responsabilidades e eu não quero assumir isso para a minha vida. Então, você fica, de certa forma, deixando com que outras pessoas assumam o leme da sua história, então. Você terceiriza a sua vida, prefere que alguém faça por você, para você ter menos responsabilidades. Outra coisa que vai atrasar a sua vida, que vai contra a perspectiva da positividade, é ficar guardando mágoa, ressentimento, ficar dentro de si com coisa negativa, ficar aí alimentando ódios. Isso vai só te destruir, não vai te acrescentar. Deixa lá, né? Olha para frente, refrigera o espírito, faça uma oração, cante uma canção, beije quem você ama e bola para frente. São atitudes que vão ajudar você a ser um ser mais altivo. Ah, professor, você consegue isso o tempo todo? Você não passa por decepções? Claro que passa. A Ana passa, todos nós vamos enfrentar esse tipo de situação, mas nem por isso eu vou viver preso a isso e não olhar para frente. Né? Nós aprendemos com isso e vamos seguindo. Né, Ana? Com certeza.
Só lembrando o pessoal, professor, né, que fiquem à vontade também para fazer perguntas, enviem perguntas, participem aí conosco, dando a sua opinião também, falando o que você pensa a respeito do assunto, que é muito importante para nós, né? Nós aprendemos com vocês o tempo Claro, todo, né? claro, sim. E o que me chama muita atenção quando fala, né, dessa questão da positividade, e você falou muito bem sobre as pessoas que às vezes ficam presas a mágoas, ficam lamentando e tudo mais. Geralmente essas pessoas, elas reclamam que são muito sozinhas, elas reclamam que as pessoas não gostam delas ou que não estão próximas a ela. E elas não conseguem perceber que muitas das vezes é exatamente por esse comportamento, né, que É, acaba afastando o outro, porque a gente, como a gente comentou aqui, acho que da outra vez, nós somos energia. Tudo aquilo que, né, nós somos e tudo aquilo que está em torno de nós é energia. Se eu fico o tempo todo lamentando, resmungando, reclamando, eu estou vibrando numa frequência energética muito baixa, muito negativa, né? E isso só vai me atrair ainda mais questões que também são negativas, né? É aquela história do dedo podre, né? Que algumas pessoas falam, né? Ah, eu tenho dedo podre. Mas às vezes a pessoa acredita tanto nisso e ela fala tanto sobre situações que já foram negativas que ela acaba atraindo novas situações negativas. E, no parece que... entanto, outras pessoas, né, que chamam tanta atenção, que tem vários amigos, que tem pessoas em torno, o outro até olha, admira e fala assim, nossa, queria tanto ser igual fulano, né? Queria tanto, olha, ele vive sorrindo, ele vive feliz. Outros até criticam, falam, ah, fulano é feliz demais, né? Para ele tudo tá bom, né? Aquela famosa poliana, né? Que tudo tá lindo e maravilhoso. Mas não é isso. É a gente criar um novo olhar realmente, né? Saber que nós somos desafiados o tempo todo. Agora, o que, que nós vamos fazer desse desafio? Aí é uma opção que cada um tem. E a partir do momento que as pessoas mudam o olhar, começam a olhar para a situação, né, com um pouco mais de alegria, de amor, de verdade, de positividade, né, a tendência é que as coisas vão começar a acontecer de uma forma muito mais natural e muito mais positiva. A Exatamente. física quântica está aí para provar isso para a gente, né? É a questão de frequência na qual você está vibrando realmente. Qual que é a sua frequência? Você está usando o seu tempo para reclamar, para resmungar, para ficar o tempo todo falando em tragédias, em coisas ruins? Ou você está usando o seu tempo para colocar o seu amor à disposição do outro, para ensinar para o outro algo que você sabe, para aprender com o outro também, para dar carinho, né? Para receber carinho, tudo isso é muito importante para a gente. Exatamente. Ana, e pensando em positividade, né? Às vezes a oportunidade surge na vida da pessoa, ela lamenta e fala que nada acontece, que ninguém dá chance, que ninguém oferece oportunidade, que ninguém gosta dela, né? E fica aí criando situações para que ela mergulhe em um poço em que ela não consegue sair, porque parece que ela tem um certo sadismo, ela alimenta essa situação. E aí as coisas não prosperam e não acontecem de fato. Um conselho, um recado, uma sugestão, tudo que fizer na sua vida, faça o melhor. Dê o melhor de si, entregue-se de fato para aquilo que você recebeu como oportunidade, surpreenda, faça além do que esperam. Desde a menor das tarefas, varrer o seu quintal, né? Faça com capricho, com esmero, de maneira que fique melhor do que estava antes. Né? Para que alguém possa olhar, olha que bonito, como vale a pena estar aqui nesse lugar, que a pessoa cuida tão bem, né? E as pessoas vão valorizar e dar valor naquilo que você faz de melhor. Aí a pessoa fala assim, não, eu ganho salário baixo, eu vou fazer pouco, eu vou fingir que eu trabalho porque eles fingem que me pagam. Aí você nunca vai conseguir comprovar que você vale mais do que o tanto que você recebe, porque você não faz além também.
ao invés de fazer além, você fica reclamando. E as coisas vão se acumulando de forma negativa, elas vão passando, e você, de maneira negativa, também atrai, né? Nós, como você disse agora, nós somos energia. E energia boa atrai energia boa. E muitas vezes a gente é criticado também, porque ri muito, porque Sim. tenta passar essa positividade adiante. Ah, mas o mundo não é assim. O meu mundo eu tento fazer da forma que eu consigo fazer. Às vezes eu fico triste, eu choro, mas eu não quero que as pessoas, de repente, percebam em mim essa tristeza para ficar triste também. Então, às vezes, para as pessoas que eu sinto que posso passar para elas, para dividir também, para que elas possam me ajudar, e como humano que sou, dependo também do olhar carinhoso e amoroso de outras pessoas, mas nos ambientes de trabalho eu procuro levar essa positividade, né, nas coisas que a gente faz. Isso é importante, lançar É muito adiante. importante. E assim, isso já é algo que vem sendo falado há tanto tempo, né? As pessoas já sonham há quanto tempo com um mundo, na verdade, assim, né? Tem até uma música, né, professor, que me lembra muito isso, né? Uma música linda, composta pelo nosso querido John Lennon, Ah, né? Que é, nos deixa uma mensagem maravilhosa, né? verdade. Temos aí um grande cantor, de repente, o senhor pode nos agraciar um pouquinho aí com essa música que eu acho que inspira, né? E depois, como o nosso tempo já está quase aí no final, assim que você terminar a música, eu quero deixar uma mensagem, na verdade, um grande presente, né? Um texto muito lindo que eu li e que me chamou muita atenção. Mas vamos ouvir um pouquinho dessa música aí, que eu acho ela linda. Vamos sim. Espera só um minutinho que eu vou ajeitar aqui. Vou usar o playback. Ah, sim. Só um minutinho. Põe. Isso. Pode aumentar um pouquinho. Papá. Pode. Imagine there's no heaven. If it's been tried, no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no conflicts, isn't how to do. Nothing to hear what I have, and no religion. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreaming, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world you listen. Imagine our possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. I'm the hope of man. Acabou, Ana. É muito linda. Essa música é linda. Eu acho a tradução dela fantástica. Eu acho que se nós nos concentrarmos em construir um pouco do que ela nos diz, né? Com certeza. Vai ser É uma sempre uma humanidade manhã única, né? melhor, né? Todos por um Sempre mundo melhor. um mundo melhor, em que as pessoas estejam realmente unidas, né? Pelo amor, né? Pela essência principal. E para a gente encerrar, professor, eu quero ler um texto, né? Que eu acho a mensagem dele muito bonita.
É um texto de autor desconhecido, ele chegou até mim e eu não sei quem é o responsável por esse texto, mas eu achei realmente uma mensagem linda. Então, quero presentear aí as pessoas que estão nos assistindo com ele e também, né, presenteá-lo, né, por estar aqui, né, por participar junto comigo aí nesse momento. Então, Eu que vamos lá. agradeço. Vou, vou ler para vocês. Sempre é tempo de recomeçar. Em qualquer situação, podemos abrir novas portas, conhecer novos lugares, novas pessoas, ter novos sonhos. Renovar o nosso compromisso com a vida e, assim, renascer para uma nova vida. Não importa quem te feriu, o importante é que você ficou e hoje está bem. Não interessa o que te faltou, tudo pode ser conquistado. Não se lamente por quem foi. Cada um tem seu tempo e é preciso aceitar isso. Não reclame da dor, ela é a conselheira que nos chama de volta ao caminho. Não se espante com as pessoas, cada um carrega dentro de si dores e marcas que alteram o seu comportamento. Ora estamos felizes e transbordamos de alegria e paz. E ora não, simples assim. O mundo está cheio de novas oportunidades. Basta olhar para a terra depois da chuva. Veja quantas plantas surgem, como o verde se espalha mais bonito e forte depois da tempestade. Lembre-se, as portas sempre se abrem para os que não têm medo de enfrentar as adversidades da vida. Para aqueles que caíram, mas se levantaram, com o brilho da vitória nos olhos e alegria no coração. A cada amanhecer, somos convidados a percorrer um novo caminho, uma nova viagem que podemos percorrer com passos firmes e seguros. Eu creio nisso. E você? Está pronto a recomeçar? O caminho está à sua espera, pé na estrada. Coloque um sonho na alma, fé no coração e esperança na mochila. A vida se enche de novidades para aqueles que se aventuram na viagem. Que lindo. Eu achei esse lindo, né? E achei que ele tinha tudo a ver com esse momento nosso, com o nosso tema hoje. Então, decidi encerrar com ele, presenteando a cada um que esteve aqui conosco, agradecendo a presença por terem tirado esse tempo e agradecendo a você, professor, principalmente. Eu agradeço. E eu quero aproveitar que faltam uns 2, 3 minutinhos para dizer assim da saudade que nós estamos sentindo uns dos outros, né? E que essa nossa voz, essa mensagem possa chegar e chegar ao coração de todos. E eu vou cantar uma cançãozinha bem curtinha, 1 minutinho só. Certo. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Se um dia eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio, com a frase dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Que lindo! Em breve Saudade. todos nós vamos matar essa saudade, né? Amém, amém. Em breve Um beijo iremos a todos. Muito obrigado, Ana, viu? Eu que Obrigado pelo agradeço, convite. professor. Eu que agradeço. Uma linda noite para todos vocês, com muita luz, com muita paz e com muita positividade. Um beijo no coração de cada um. Obrigada, professor. Tchau, Amém. tchau. Obrigada.